Oi, gente, eu sou a Carol. Eu sou a Lívia. E você está no Rainbow Meeple. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o review do John Company. Estamos aqui com um dos hypes do momento, John Company, segunda edição que está chegando aí sexta-feira pela Galápagos. Hoje a gente vai trazer aí para vocês um review, vamos falar muita coisa sobre esse jogo, não só sobre ele, mas também sobre as experiências que tivemos jogando John Company, que foram longas experiências. Antes da gente iniciar esse vídeo para falar todas as nossas opiniões e as impressões que a gente teve com o John Company, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar as notificações. E apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você poder se tornar um apoiador ou apoiadora aí do Rainbow Meeple para ganhar alguns benefícios nas nossas lojas parceiras. Inclusive teremos o primeiro Joga dos Rainbows. Chamamos agora as pessoas que seguem a gente de Rainbows, não sei porquê. Se você tiver um nome mais criativo aí, pode deixar nos comentários. Mas é isso, vai ser uma jogatina inicialmente limitada, aí, com uma quantidade bem limitada, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, para os nossos queridos apoiadores, para a gente ter um dia inteiro mesmo, gente. Vai ser de 10 às 10, são 12 horas de jogatina. Quem quiser jogar John Company, inclusive, vai estar aí. E aí, é isso, pra galera jogar as novidades que a gente tem na nossa coleção e a gente poder unir ainda mais aí o nosso grupo e nosso imenso agradecimento a todo mundo que apoia a gente. Mas então é isso, passado todos os recados, a gente já pode partir então aí para o review de John Company. Preparada? Vambora! John Company se passa lá no século 18 e 19, época em que a Índia era uma colônia da Inglaterra. Ele se inicia lá no ano de 1710 e vai até o ano de 1813, época em que existia a Companhia das Índias Orientais, e essa companhia estava estabelecendo ali um monopólio e explorando ali a Índia. Então sim, o jogo de fato ele traz um tema sensível que aconteceu alguns séculos atrás, e ele até fala no manual do jogo que antes do pessoal jogar é para explicar o contexto histórico em que o jogo se insere, porque tem algumas pessoas que podem não se sentir confortáveis em jogá-lo. Assim como acontece em outros diversos jogos, né, que a gente conhece, como Mombasa, Porto Rico, enfim. Como a Carol falou no início do vídeo, a gente passou muitas horas jogando John Company. Ele é um jogo bem pesadão, é difícil de você entender as regras assim no início, é difícil de você ler o manual, difícil de você explicar, difícil da galera pegar o jogo. Vou tentar dar um overview assim bem rapidinho para você conseguir pelo menos entender a ideia do jogo, né? No John Company, cada jogador representa uma família inglesa que quer ascender, né, ter poder naquela época. Ele é um jogo meio que semi-co-op, porque todo mundo ali trabalha para a companhia prosperar, né? Todo mundo quer que a companhia prospere. No jogo a gente pode levar a companhia à falência, mas todo mundo ali tá querendo que a companhia chegue, né, ao seu auge, que tenha sucesso. Só que, obviamente, cada um tem seus interesses pessoais e você quer que a sua família seja a melhor de todas, administrando, se destaque, né, na administração da companhia. Então ele tem essa pegada semi-co-op, porque é todo mundo ali trabalhando para a companhia se erguer, né, mas um querendo ser melhor do que o outro. Daí o jogo tem diferentes cenários, que são diferentes anos, né? A gente escolhe qual cenário que a gente quer jogar. Cada cenário tem uma quantidade de turnos, né? O cenário mais básico, que é o primeiro cenário, que é o de 1710, são 5 turnos, mas também se você levar a companhia à falência, o jogo pode terminar antes também. E aí são esses 5 turnos, e em cada um desses turnos a gente tem 9 rodadas. E cada rodada é uma luta, demora uma quantidade de tempo considerável, porque o jogo ele é muito baseado em negociação. Então, se tua mesa não está disposta, é uma coisa a se considerar, porque o jogo todo a gente tem que fazer negociação, é igual política mesmo, porque dentro da companhia existem diversos cargos, tem o cargo de chefe do conselho, diretor de comércio, chefe de assuntos militares, tem presidência dos locais ali da Índia. Então são vários cargos dentro da empresa, cada família tomando conta de um cargo, querendo se destacar naquele cargo, e aí tem muita negociação, porque o chefe do conselho, por exemplo, decide quem vai ser o diretor do comércio. Daí
tem os interesses, né? Todo mundo quer ser diretor do comércio, então você tem que falar, eu te dou isso em troca pra eu ser o diretor do comércio. Aí o outro vai, eu te dou isso. Então tem muita negociação envolvida, mas no final do jogo, o que dá ponto mesmo são as aposentadorias, né? Todo final, na verdade no início de cada rodada, a gente vai aposentar, talvez, ou não, depende. A gente aposenta, né, essa galera, né, que tá como diretor, chefe, enfim, presidente. A gente vai aposentando essa galera. São essas pessoas que se aposentam que vão, de fato, dar pontos pra gente no final do jogo. Então isso é o mais importante, né, na partida. Sim, só que o grande problema é que para você conseguir aposentar essas pessoas, você precisa de dinheiro. E para você conseguir esse dinheiro, você tem que fazer parte das ocupações, né? Porque é ali que você vai conseguindo dinheiro ao longo das rodadas, para você aposentar bem aquele membro. Porque quanto mais você paga, mais pontos de vitória você vai ganhar. E também, a cada final de turno, né, a gente tem que fazer um pagamento ali, né? Como se fosse um salário, né? A aposentadoria da galera. Pois é. Então a gente ainda paga mais um dinheirinho, dependendo de onde a gente alocou aquele membro e também de quantos membros tem ali. Então, às vezes, a gente já tem que desembolsar ali ainda uma grana. Então, tudo você precisa de dinheiro. Por isso que é muito importante você ter cargos para você conseguir grana, mas para você ter esses cargos, você também vai precisar negociar bastante aí com todo mundo da mesa. E como eu falei, é um jogo que tem essa pegada semi-co-op, então você tem que conseguir dinheiro para você, da tua família, mas também você tem que ficar de olho no saldo da tua empresa, né? Tem uma trilha embaixo do tabuleiro que é o saldo da tua companhia. Então você tem que ter uma quantidade de dinheiro para você conseguir financiar as guerras ou então os comércios, enfim, tudo isso você tem que ter o dinheiro da companhia. Então você tem que ganhar dinheiro para a tua companhia, mas você tem que ganhar dinheiro para a tua família também. Então o jogo é toda uma jogada ali de poder, mas no final o que te dá ponto é aposentar a galera. John Company é um jogo para 1 a 6 jogadores que dura uma média de 90 a 240 minutos, segundo a caixa, e pode ser indicado aí para 14 anos ou mais. 14 anos eu acho bem pouco aí para esse jogo, mas é um jogo que envolve muita negociação, rolam muitos acordos durante o jogo também, é um jogo extremamente político, né? A gente está debatendo ali o tempo inteiro. Tem também a parte da rolagem dos dados, que é uma coisa que incomoda certos Eurogamers aí. Acho que essa parte pode pegar aí para você que não gosta muito de forçar a sua sorte, mas tá introduzida aqui em John Company, mas realmente eu acho que a alma do jogo tá muito na parte da negociação em geral, que é o que a gente faz durante toda a partida. A cada turno, cada vez que aquele pininho anda ali, começa um falatório danado, e é isso. Imagina esse aqui em 6 jogadores, deve ser o próprio caos. Até porque um amiguinho pode ficar subornando o outro, ele pode fazer suas barganhas, ele também pode estar blefando, né? Porque isso pode rolar bastante dependendo das pessoas que você está jogando ali na mesa. Por isso que eu acho que o John Company, cada experiência vai ser completamente diferente dependendo da mesa que você estiver jogando ali, porque realmente ele depende meio que 100% das pessoas. É um jogo que tem muita politicagem, assim, então a galera tem que estar disposta, né, fazer a politicagem toda, debate, enfim. Tem uma votação, você tem que aprovar projetos de lei. Aí tem a parte da oposição, a galera que faz oposição à lei, tem a galera que é a favor. Então é muita politicagem e o jogo simula muito bem toda essa face política. No quesito arte e componentes, John Company realmente veio aí para brilhar. Inclusive, olha isso aqui, gente. A gente mostrou no unboxing em detalhes todos os componentes do jogo. Vamos deixar aqui caso você não tenha visto, mas se já viu, veja de novo, porque é muito bonito. Quem conhece o Pax Pamir sabe que a produção do Pax também foi sensacional e esse aqui não fica para trás. Todo o jogo é muito caprichado, né? As moedas de metal que serão vendidas separadamente também são muito lindas. Caprichadíssimo. Ele é um jogo parrudinho, né? A caixa não é muito grande, mas ela é mais grossinha aqui e ela é repleta de componentes. Ele vem com insert também, que por incrível que pareça, ele não é muito bem formulado, mas quando você joga, você vê que ele é super funcional.
tudo que vem nele você coloca na mesa e, caramba, ajuda muito, principalmente o das moedas e das pecinhas, porque são coisas que a gente utiliza o tempo inteiro durante a partida. Então, isso aí é um ponto bem positivo aqui para essa edição de John Company. As peças dos jogadores são lindíssimas, tem arte diferente em cada uma das 18 peças. Eu achei isso muito lindo, né? Porque são vários membros, então tem várias mulheres, tem vários homens também. E, enfim, vem com umas bandeirinhas de metal lindíssimas para você colocar nas cúpulas das torres, realmente muito bonitinhas, né? Dá um charme assim pro jogo. Ele também tem muitas cartas com uma arte mais cartunesca, assim, né? Que ficou bem bacana. Algumas delas, as cartas de cônjuge, mas as cartas, sei lá, das ocupações, como chefe do conselho, diretores, presidentes, são pinturas, são pinturas mesmo, mas as artes das cartinhas, dos cônjuges e tal, é mais puxado pro lado cartunesco. Pois é. Até que tá a borda da caixa, a borda né? da caixa. Sabia que tá falar isso, é muito bonita. A gente mostrou lá no unboxing, inclusive. Vocês podem lá conferir. Mas pra mim, quesito arte e componentes, esse jogo, sucesso. Com relação ao tempo de partida, tem que estar disposto, porque olha, demora. Demora pra tudo. Demora. As nossas... Até em 2, quando a gente jogou, nossa partida durou, acho que, sei lá, 4 horas, um pouco mais de 4 horas. Em 3 foi 5 horas e meia. Então, assim, demora. Tem que estar disposto. Não é qualquer pessoa que está disposta a ficar sentada lá. Isso, assim, tempo de partida. Sem contar com tempo de explicação, tal. Setup, essas coisas. Então, é um jogo que demanda tempo, demanda vontade, é complicado. Eu queria muito saber quem jogou esse jogo em 90 minutos. Só solo, porque aí você não tem que pensar, você decide, você mesmo se decide quais coisas. Não, você não tem que brigar, né? Não tem que brigar, não tem que negociar com ninguém, você joga sozinho, você faz 90 minutos. Mas, gente, não tem como. Pois é. Inclusive, a gente recomenda você... a usar talvez um timer, uma ampulheta que seja, durante as negociações, porque algumas negociações podem se estender absurdamente. Então, como eu já falei, é um jogo que depende muito de mesa, e aí se você tem ali na mesa 2 pessoas que estão dispostas a negociar, meu amigo, você vai ficar ali muito tempo esperando elas se resolverem. Então isso é algo mais complicado, por isso que se você, né, decidir com todo o grupo ali, fala, ó, galera, negociações vai ter, sei lá, no máximo 2 minutos que seja, porque senão fica complicado. E olha, nossas partidas demoraram e olha que a gente jogou de um modo bem friendly, né? Porque a gente não tem muito... Acho que com quem a gente joga, nós duas, a gente não tem muito essa pegada de competitividade. Tem competitividade de eu quero ganhar. Mas não desse negócio de negociar, tal, não sei o quê, fazer altos planos de estratégias, a gente não tem muito isso. Jogamos numa mesa super tranquila e mesmo assim demorou consideravelmente. E isso porque a gente jogou o menor cenário, que é o 1710. A gente não jogou o cenário mais avançado, que no manual ele fala que esse cenário, o último cenário, no caso, que se eu não me engano é 1813, dobra o tempo. Então imagina, né? Sim. Se um cenário, o cenário básico, a gente fez 5 horas, você vai dobrar o tempo, vamos jogar em 10, 12 horas, pelo amor de Deus, isso é quase um TI, né? Inclusive, no manual, ele indica você jogar esse primeiro cenário algumas vezes, não 2, 3, eu acho que até um pouco mais que isso, para você avançar. Porque realmente é complicado de você assimilar tudo 100%, de você não errar nenhuma regra e deixar o jogo redondinho. Você vai demorar aí algumas boas partidas a serem exploradas para conseguir falar, agora eu posso passar aí pro próximo estágio. E como sempre tem aquela pergunta, né, se o jogo roda bem para 2, nós testamos John Company em 2, até porque ele é um jogo que para 2 jogadores precisa utilizar a coroa, que é como se fosse o bot, né, que também é utilizado no modo solo do jogo. Então tivemos que fazer esse teste para ver como essa coroa funcionava. Existe um manual só da coroa e aí ali vem descrito, né, tudo que a gente tem que ir fazendo quando chegar a vez dela e o que a gente precisa pegar de moedas, o que ela ganha, o que ela dá. E aí entram alguns cubinhos vermelhos também, que é como se fosse uma moeda de troca entre os jogadores e a coroa. Mas de opinião, assim, o que eu achei de John Company em 2 é que ele realmente não é um jogo para 2. Essa é a verdade. Eu acho que é um bom jogo de negociação, que tem que ter mais pessoas ali para você falar mais, para você conversar mais, para você
disputar mais, né? E em 2 acaba que fica ali muito uma certa aleatoriedade da coroa, o que tá rolando da nossa companhia para ver o que vai ser resolvido, né, pela coroa, e aí isso acaba perdendo um pouquinho da grande graça que o jogo traz aí com toda a negociação. É porque a coroa, ela tem um temperamento, né? Tem 6 temperamentos que esses temperamentos vão de acordo com a carta do baralho de inteligência artificial. Então a gente vira a carta do baralho de IA e aí a gente tem ali o temperamento da coroa. Então às vezes a coroa vai estar favorável a certas coisas, favorável a certas leis, dependendo do temperamento dela. Em alguns temperamentos ela vai estar contra algumas leis. Então isso traz uma aleatoriedade para o jogo que ferrou um pouco quando eu joguei com a Carol, porque a gente não conseguiu terminar. Na real, a nossa partida a gente levou a companhia à falência, justamente por conta dessa questão da coroa, que ela usa muito dinheiro e tal. Então, assim, dá pra jogar, mas não é o ideal, né? Como a gente já falou várias vezes, o jogo ele é baseado em negociação, né? O core do jogo é a negociação, e em 2 você perde muito isso e traz um elemento aleatório que é o baralho de inteligência artificial. Dá pra jogar, não é o ideal, mas também acho que jogar em 5, 6 eu não seria doida de jogar com 5, 6. Acho que 4 é o número dele. Acho que 4, 3, 4 no máximo, mas funciona de fato em 2 jogadores. Então agora vamos embora para as considerações. Quantas cores do arco-íris a gente vai dar para a John Company? Quero ver quem começa hoje. Eu tô muito curiosa para a opinião da Lívia, porque eu acho que depois da primeira partida, eu sempre falo isso, que a gente sempre conversa depois de jogar e a gente meio que já faz o nosso review ali uma para outra, mas eu senti que desse jogo a gente ficou um pouco mais calado, não tiveram depois de 5 horas e meia de partida, não tinha mais o que falar. Pô, a gente terminou, era 3 da manhã. De uma quarta-feira. Nelson, eu queria inclusive aproveitar esse momento para deixar o meu muito obrigada ao Nelson e à Bia por ter cedido o Nelson, por ele ter ficado aqui em casa com a gente jogando aí muitas horas de John Company, realmente é tenso. Mas é isso, obrigada Nelson aí por seu tempo. Você é muito amigo. Mas vambora, hoje Lívia que vai começar aí. Ela falou que quer começar, eu falei que já tá com tudo pronto para soltar neste vídeo. Então manda aí pra galera que eu também tô doida pra ouvir. A gente poderia ficar aqui horas falando de John Company, que já falamos, é um jogo muito denso, tem muita coisa pra falar. Poderia falar de cada uma das rodadas, dos detalhes do jogo, mas a gente também não quer ficar se alongando muito, né? Senão também ninguém assiste, ninguém tem saco de ver. Então eu vou tentar ser bem breve nas minhas opiniões e no que eu achei do jogo. Tava muito curiosa para conhecer o John Company. Já jogamos o Pax Pamir. Inclusive, muita gente veio perguntar: é parecido com o Pax Pamir? Então, jogamos uma vez o Pax Pamir, já tem até um tempinho. Eu não lembro tão bem assim do jogo, mas eu lembro que eu não gostei do Pax Pamir. Isso tu lembra? Isso eu lembro. Eu lembro que eu fiquei com uma impressão muito ruim do Pax, porque o Pax Pamir é um jogo que tem muita interação. E a interação do Pax me atrapalhou e me incomodou demais. Pode ser não, muitas pessoas gostam do jogo e tá tudo bem. Eu não gostei muito por conta disso. E aí eu tava querendo muito conhecer o John Company, porque é um jogo pesado, é um euro pesado. E tava com a expectativa alta, mas ao mesmo tempo, por conta de já conhecer o Pax, já ter essa história com o Pax, então a expectativa tava meio alta, meio baixa por conta dessas coisas. E vale lembrar que o John é bem mais pesado. Teve gente perguntando se era no mesmo nível, mas não. O Pax ele chega a 3.9, acho que nem isso. E o John já passa de 4.4. 4.3. Então, de 5, né? De complexidade. Lá, segundo o BGG, né? Então, mas o John é mais pesado por conta dessa parte de negociação e tal, enfim. E aí chegou aqui o John Company, fui ler o manual muito denso, difícil de ser lido. Sofri, fiquei com raiva lendo esse manual. Até eu fui ler o manual. Foi todo mundo ler manual, porque eu não aguentava mais ler o manual. Eu lia uma página e lia de novo. É muito difícil de entender realmente o John Company. E enfim, fomos jogar. Assim, eu acho que o jogo de tabuleiro, tem que divertir você, tem que ser um momento bom e agradável ali. Você tá tirando um tempo da tua vida pra jogar, você compra o jogo, você tá tirando um tempo da tua vida pra jogar e aquele momento ali tem que ser prazeroso. Não senti isso jogando John Company, sendo bem sincera.
Porque a todo momento a gente ficava consultando o manual, muitas regrinhas, muitas dúvidas. É um jogo pesado, já falamos 1 milhão de vezes, depende muito da negociação, então também é um jogo que vai depender muito da mesa que você está jogando. Tem gente que não vai estar afim, tem gente que vai estar afim. Eu não sou muito de falar, não tenho muita paciência para esse lance de negociação, então não é um jogo que de fato funcione comigo, com pessoas que iguais a mim, que não são tanto de conversa e tal. Então foi muito... Eu senti essas horas passando, porque tem jogo que você joga horas e você não sente o tempo passar, e o John não, foi arrastado todas essas horas de jogatina, tanto com a Carol quanto em mais pessoas, enfim, foi um tempo arrastado. Pra vocês terem uma ideia, na primeira partida tava todo mundo da mesa com um manual. Então, tipo, tinha uma pessoa com manual físico e as outras com manual no celular. Porque realmente tinham várias cabeças pensando pra fazer com que aquela regra fosse o mais certo possível, né? Porque eu acho que a gente tem muito disso, de tipo, caraca, tem que seguir muito à risca do que de fato é a regra, do que de fato ela tá mandando pro jogo ser o mais redondinho, né? Porque ele foi feito daquela forma. E é bom quando o jogo é fluido, né? Não senti essa fluidez nem jogando depois. Obviamente, jogando depois foi muito mais fácil, mas mesmo assim não é um jogo fluido e isso me incomodou um pouco. Outra questão também que me incomodou no John Company foi a questão da pontuação. A maior parte da pontuação, a pontuação do jogo, ela é de acordo com a aposentadoria da tua galerinha lá, dos membros da tua família que estão trabalhando lá como presidentes, enfim, diretores, chefes de não sei o que lá, enfim, essas coisas. Só que essa aposentadoria, ela depende da rolagem de dados. E isso pode ser um pouco frustrante. Bastante. Né, Eurogamers? No final na temporada londrina, que é a primeira etapa de cada rodada, a gente tem que jogar o dado. E aí, se a gente tirar 5 ou 6, o nosso personagem, membro da família, ele vai se aposentar daquele determinado cargo que ele ocupa. Né? Se ele tirar 3 ou 4, vai receber um cubinho, né, de... Tipo um cansaço, né? Tipo um cansaçozinho, estabilidade, se não me engano, enfim. E 1 e 2, nada acontece, ele continua lá naquele cargo. Né? Então, a gente depende dessa rolagem de dados para aposentar os nossos membros da família. Chegou, quando a gente estava jogando, chegou na última rodada, a última aposentadoria, eu consegui aposentar a galera toda, joguei os dados, aposentei a galera toda, tinha dinheiro para pagar, né? Também todo mundo lá para morar lá nas mansões. Fiz uma quantidade razoável de pontuação, enquanto que nosso amigo também foi tentar aposentar a galera, jogou os dados, não conseguiu aposentar ninguém. Então, assim... E ele estava bem mais na frente, ele tinha muito poder, que poder também dá ponto, né? A pontuação do jogo é a aposentadoria, a quantidade de poder que a gente tem, basicamente... Aprovou várias leis durante o jogo. E aí você vai ganhando poderzinho e esse poder vai te dar uma pontuação. Vai se converter em pontos no final do jogo. Basicamente, algumas cartinhas dão ponto, mas majoritariamente a aposentadoria e a quantidade de poder que a gente termina o jogo. Né? E aí ele terminou com muito poder, ele estava bem à frente, assim, na questão de pontuação, mas no final eu acabei ganhando porque eu consegui aposentar a galera toda. E aí isso talvez possa ser um pouco frustrante, porque você tá ali no jogo, você tá indo bem o tempo todo, aprovando leis, ganhando poder, aposentando pessoal, e aí chega na última rodada, vem alguém, aposenta geral, você não tem sorte no dado para aposentar as pessoas, e aí... Porque vale lembrar, né, ressaltar isso aqui, que não é um jogo que tenha como você mitigar sorte no dado. Esse cubinho que a Lívia falou, quando a gente tira 3 ou 4 que ele entra, ele aumenta 1 no valor no dado na próxima rodada. Então, tipo assim, era a última rodada. Então, não adiantava. Dane-se o cubo, sabe? E não tem outra forma de você mitigar. Não tem como você pagar dinheiro ou pagar qualquer outra coisa pra você aumentar o valor do dado e conseguir aposentar aquela pessoa. Então, isso aí realmente é complicado. É uma parte bem... que pelo menos não me agrada muito, porque se eu quero rolar dado, eu vou jogar Zombicide, e aí lá eu tenho que tirar 6, inclusive. Só pra vocês terem uma noção, o jogo vem com esse player aidzinho aqui, que vem com todas as ocupações, né, que a gente tem dentro da companhia. E aí, diferentes ocupações que cada família, né, cada membro de cada família pode ter.
né? E aí isso é bem complicado, né? Porque você tem que ficar olhando cada cargo, o que faz cada cargo, cada rodada, enfim. E aí no final vai aposentar essa galera toda, ou ver se vai aposentar, ou ver se não vai, se consegue aposentar ou não. Então isso é bem chatinho, assim. Acaba, se você não consegue aposentar, acaba sendo um pouco frustrante, assim, a experiência. Tem muito mais coisas para falar, mas já me alonguei pra caraca. Resumindo. Eu falo o resto. Resumindo, eu vou dar 4 cores do arco-íris pro John. Não é um jogo ruim. Conheço várias pessoas que jogaram, amaram, o melhor jogo da vida. Não é um jogo ruim, mas não é um jogo pra mim. Mas pode ser um jogo pra você, né? Se você gosta de negociação, se você gosta de história, né? Se você tem essa coisa do que você gosta, essa politicagem e tal. Gosta de falar, de discutir. Esse jogo é pra você. Eu achei que não é um jogo pra mim, não foram 5 horas prazerosas. Pra mim foi muito ruim ler o manual, foi travado, não me senti divertindo, não me senti me divertindo jogando, muito pelo contrário, foi trabalhoso jogar, e, enfim, não é ruim, mas não é um jogo pra mim, por isso eu dou 4 cores, mas acho que se você tem esse estilo, super vale experimentar, enfim, certeza. Mas é isso. E agora eu quero ouvir Carol, que vai me copiar, como sempre. Talvez as cores. Bom, Olivia já levantou vários pontos negativos que eu também não gostei no jogo. Essa parte dos dados, elas me incomodaram muito. E se você é uma pessoa azarada, vai ser muito complicado conseguir alguma coisa aqui no John Company. Você rola dado para você fazer comércio, você rola dado para você fazer guerra. E uma coisa interessante do jogo é que no nosso tabuleiro individual de jogador vem mostrando uma tabelinha de probabilidade. Isso eu achei muito interessante. Nem li. Porque nessa tabelinha... Não, eu gostei muito dessa tabela mesmo. Cada um que a gente paga, converte um dado. Então, se você paga 3 ali, você tem 3 dados pra rolar. E aí, nessa tabela, você consegue ver a probabilidade ali do que você... Tipo, eu preciso tirar dado 1 ou 2, né? Valor 1 ou 2. Você vê com 3 dados qual a porcentagem de chance você tem de conseguir isso. Achei isso bem interessante e todos os jogadores têm acesso fácil porque é no tabuleiro individual, né? Mas essa probabilidade ela vai servir para quando você estiver fazendo o comércio e o deslocamento ali dentro do mapa da Índia. Então, realmente, na parte, né, que a gente já falou várias vezes que é muito importante, que é da aposentadoria, você não tem isso. Você tá rolando um dado para cada membro. A coisa que eu senti no jogo é que ele tem uma linha tênue que eu não consegui ainda. Eu quero jogar esse jogo mais vezes, mas eu não consegui definir qual parte é co-op e qual parte é competitiva. Em qual parte eu tenho que estar ali disputando com o meu amiguinho ou com a minha amiguinha, tipo, o que eu quero, o poder que eu quero ter pra mim, o que vai me gerar mais dinheiro e enfim, isso pra mim ficou muito difícil. Eu sou uma pessoa muito competitiva, muito mais de jogos competitivos do que jogos cooperativos. Hoje em dia a gente até joga bastante jogo cooperativo e eu tenho gostado disso, mas nesse aqui eu fiquei muito, tipo, num conflito interno. Eu ficava muitas horas, muito tempo parada, assim. Teve até uma hora que a Lívia falou assim: a Carol já desistiu da partida. Aí o Nelson falou: duvido, ela tá pensando. E eu tava pensando o que era melhor pra eu fazer pra eu ganhar ponto. E que se lasque a companhia. Só que ao mesmo tempo, a companhia tinha que estar viva pra eu conseguir ganhar ponto, sabe? Então realmente eu não consegui pescar isso ainda, né? Durante todas as partidas que a gente já jogou, pra mim ainda é algo que eu não consegui assimilar. Então, isso aí não me agradou muito, porque quando eu não tenho muito controle das coisas, eu fico um pouco agoniada. Uma outra coisa que eu senti também no jogo é que a gente tem várias fases, né, durante uma rodada. E isso tem todo lá no tabuleiro, a gente vai andando com um pino de fase em fase. No início, ele vai. Aí chega uma parte ali que ele trava, aí ele vai devagar, aí depois ele vai mais rápido. E chega no final, meu amigo, você vai ficar um bom tempo ali resolvendo os conflitos da Índia. Cara, não é nem conflitos, né? Os eventos da Índia. Que é quando a gente pega as bolachinhas, né? Os porta-copos que vem no jogo, são muito bonitinhos.
e aí a gente tem que resolver. E também a quantidade de eventos depende de um dadão, a gente rola ele e vê quantos eventos vão ter. Pode ter até 4 eventos, quando sai o número 4 eu já reviro o olho e falo, meu Deus do céu, a gente não sai daqui hoje. Uma hora para resolver os eventos da Índia. É muito complexo, porque são muitas regrinhas, é tudo muito chato de ser resolvido, um evento ou outro que é mais fácil, assim, é mais tranquilo. Mas, no geral, quando tem crise, é uma tristeza, demora, aí você tem que consultar o manual, ver para fazer tudo certinho, aí tem que andar com elefante. Olha, nessa parte dá vontade de chorar, cara, sério, sendo bem sincera, essa parte de eventos da Índia, ela é bem chatinha mesmo. Várias partes são bem burocráticas, né? Então é pegado, não é fluido, e isso me incomoda a Carol. Na parte das presidências, eu gosto. Eu acho gostoso até de, tipo... Eu tava reclamando do dado, mas eu acho até gostoso você ter aquele, tipo... Caraca, e agora eu vou forçar minha sorte no dado, torçam pra mim. E aí você vai também tentar ganhar dinheiro, mas teve momentos que eu rolei e aí eu não consegui dinheiro nenhum. E aí eu tava oferecendo qualquer coisa que eu tinha pra conseguir ganhar 2 moedas, porque eu precisava pagar a minha galera que tava aposentada e eu tava sem grana. Então você começa a ter esse desespero simplesmente porque você teve azar nos dados, sabe? Então isso também é algo complicado. Mas essas foram as coisas que realmente mais me incomodaram assim no John Company. Eu gostei do jogo, eu jogaria ele mais vezes. Ele não é um jogo nem de longe fácil de assimilar. É um jogo realmente muito denso em que a gente precisa de muitas jogatinas para você conseguir dominar ele. Não é o jogo mais pesado que a gente jogou. A gente já jogou o Lisboa, por exemplo, que é um jogo que muita gente já jogou. Ele é mais pesado que o John Company. Porém, eu jogo o Lisboa muito mais feliz do que eu jogo o John Company. E aí eu acho que é muito nessa questão de, tipo, realmente você ficar... toda essa burocracia de você ter que ficar ali discutindo, tipo, não, eu quero isso, não, eu te dou isso. E aí tem todo o lance do nepotismo também, porque isso às vezes é chato. É muita politicagem. Quem não gosta, não Quem não joga. gosta passa longe, gente. Porque é aquilo. Eu sou o chefe de assuntos militar. Pô, me bota então, eu te boto na diretoria, se tu me der a presidência de não sei o que, se tu fizer isso. Ou então se você deixar eu colocar um membro, se eu deixar eu fazer o nepotismo e colocar um membro da minha família como chefe lá de assuntos militares. Então tem toda essa politicagem, então te deixa, tu aprova a lei tal, não sei o que. Então assim, é muita politicagem o jogo inteiro. E obviamente tem toda uma estratégia, porque tu quer ser presidente do lugar tal, fazer tal coisa no lugar tal, ganhar tanto de dinheiro, aposentar o cara lá. É muita coisa para se pensar. Pois é. E só da minha breve opinião em relação ao Pax, eu também não tenho uma experiência muito boa dele, dessa vez que a gente jogou. Só jogamos uma vez, então é impossível definir um jogo jogando uma vez, pelo menos pra mim. Então realmente não tem muito embasamento pra falar, mas se eu tivesse que escolher depois da primeira jogatina, eu preferiria o John. Eu gostei mais dele do que o Pax. Mas enfim, isso já é uma comparação aleatória que a gente tá fazendo aqui, só porque é do mesmo design. Mas é isso, no geral realmente é um jogo bem denso, muito demorado, que você precisa estar realmente muito disposto para sentar ali na mesa e querer viver essa experiência. E enfim, se você tá com vontade aí de comprar John Company, analise muito bem o seu grupo, veja, pergunte às pessoas se elas de fato tem vontade de jogar esse jogo. No próprio manual ele vem falando isso, que não é um jogo para qualquer um. E no próprio manual fala, tipo, fale com as pessoas que você... Explica como é que é, para ver se tá todo mundo disposto, porque senão melhor não. Senão melhor não, porque você vai acabar saindo com uma experiência tão ruim do jogo, às vezes não vai querer nem terminar a partida. Então isso é algo realmente muito importante. Quero jogar esse jogo mais vezes, quero explorar mais vezes ele, mas não é aquele jogo que você vai jogar todo final de semana ou pelo menos uma vez por mês. Acho que vai ficar pegando poeira um tempinho na estante, aí um dia você vai falar, poxa, John Company. Só que aí o problema é que você já vai ter esquecido as regras todas. Isso é uma tristeza. Mas é isso, gente. Não é copiando a Lívia, mas eu já estava com a minha nota definida aqui. Eu vou dar também 4 cores do arco-íris aqui pro John.
Me copia. Não, não copio, Eu tô não. ouvindo. Não, não copio. Eu não acho que, pelo menos pro meu gosto, ele chegaria ali a 5 cores. Vou deixar ele com 4, daria 4,5 pra ele. Mas o 4,5 não pode. Se você gosta de tudo que a gente abordou durante esse review, vai sem medo, porque aí esse jogo pode brilhar aí na sua mesa. E pra fechar esse vídeo, pra quem que a gente indica aí o John Company? Pra você que quer explodir a cabeça, né? Pra você que gosta de jogos com essa temática histórica, pra você que gosta de jogos com um pouquinho econômico, com um pezinho ali no econômico, com muita politicagem, eu acho que esse jogo é pra você explodir a cabeça, jogos pesados, densos. Se tua galera gosta disso, só vai. Só vai, dá pra jogar em até 6, o que a gente não recomenda muito, mas imagina, né? Em 6 é um evento, gente. Você vai marcar um dia, vai reunir 5 pessoas e você e vai Ficar de 8 às 8 jogando. Isso aí. E lembra da ampulheta, porque ela pode ajudar em alguns momentos. Mas é isso, recomendamos aí pra quem gosta de ficar muitas horas jogando, gosta de ler um manual muito denso e que tenha paciência, né, pra tudo isso. Realmente é um jogo bem nichado e acho que pode fazer muito sucesso aí com o seu grupo se você gostar de tudo que a gente abordou por aqui. Então esse foi o nosso review, esperamos que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar nos comentários, pode mandar pra gente. Não seja de regras. De regras também. Acho que a gente já sabe tudo. Mas é claro, porque na primeira partida a gente errou muita coisa, né? E aí depois vem consertando. Então isso é importante também. Mas é isso, gente. Deixem aí nos comentários se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comentário, qualquer coisa. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, que aí você consegue acompanhar aí os nossos próximos conteúdos. Muito obrigada por você que assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.